Oi, gente, boa tarde. Vamos dar início, então, à nossa primeira Quintas Codeplan do ano, né? Retomando nossa atividade aqui, nosso roteiro de convidar pesquisadores que estão fazendo trabalhos, não é, na linha de frente das suas áreas de pesquisa, para compartilhar um pouco conosco suas agendas, seus temas, suas abordagens teóricas e metodológicas, com o intuito de que isso nos ajude a pensar nosso foco, não é, que é o Distrito Federal, e pensar, não é, a aplicação dessas metodologias, dessas abordagens, desses desenhos nos estudos que nós realizamos, olhando aqui para a nossa realidade local. Eu tenho um enorme prazer de apresentar o Roberto Pires. Ele é técnico de pesquisa do IPEA, fez o doutorado dele em políticas públicas no MIT, é um pesquisador muito frutífero, não é? Ele produz muito, e um trabalho que eu acho bastante inovador também, porque trouxe para a discussão, no caso do Brasil, debates nos Estados Unidos que já estavam consolidados há muito tempo, mas que a gente ainda não tinha prestado a devida atenção. Então, eu acho que ele abre aí uma avenida, não é, de pesquisa que é bastante interessante sobre implementação de políticas públicas, sobre burocratas de rua, não é, que é uma temática que o Roberto trabalhou no doutorado dele, e um olhar diferente, não é, então, para o processo, para o ciclo, não é, de políticas públicas que ele trouxe para abordar o caso brasileiro, né? Então, isso é um aspecto que eu queria louvar aqui no começo da nossa apresentação. O Roberto trouxe também uma publicação recente, não é, do IPEA, que é o Boletim de Análise Política Institucional, sobre a implementação de políticas e desigualdades, o número 13, tá? Tem alguns números aqui disponíveis, eu acho que a gente pode depois colocar, ou vocês, ao final, aqueles que queiram, podem vir aqui pegar. É um número reduzido, mas vocês encontram também o PDF, não é, dessa publicação no site do IPEA, assim como toda a rica produção que o IPEA oferece para a sociedade, para os gestores e para os acadêmicos aqui no Brasil. Eu vou passar a palavra para o Roberto, não é, para fazer sua apresentação, Roberto, em torno de 30, 40 minutos, e depois a gente abre para uma rodada de perguntas e comentários, e se houver mais tempo, a gente pode seguir um pouquinho mais no debate, tá ok? Mas, olha, um grande prazer tê-lo, uma felicidade, e eu tenho certeza que o que você vai trazer para a gente vai nos ajudar muito a pensar a realidade aqui do Distrito Federal. Obrigado. Tá? Bom, boa tarde a todos vocês. Eu queria agradecer o convite da Codeplan, em especial na pessoa do Lúcio, que já é um companheiro aí de longa data. Eu vou preferir ficar em pé aqui. E, assim, para mim, pessoalmente, é um prazer muito grande poder compartilhar aqui com vocês um pouco dessas pesquisas que são relativamente recentes, para a gente lá no IPEA. Então, assim, a gente está ávido em interagir, ouvir críticas, comentários, mas também pensar em possíveis parcerias para o avanço dessa agenda. Tá? Então, de forma geral, a gente vem procurando se debruçar aí sobre esse tema, uma tentativa de juntar duas preocupações bastante grandes. Uma que é essa relativa aos estudos de implementação de políticas públicas, e outra que relativa ao problema da desigualdade social, que está entre aqueles mais prementes e centrais no nosso país. Então, o nosso ponto de partida aqui de certa forma, é o reconhecimento da persistência e durabilidade das desigualdades sociais no Brasil. A gente sabe que, especialmente aí na primeira década dos anos 2000, houve um conjunto de esforços e políticas que contribuíram para a redução da pobreza, essa linha preta que está aqui. A gente já avançou o que conseguiu avançar, essa tendência já está sendo revertida, como aponta bem o gráfico ali. Mas, apesar disso, o que mais chama atenção nesse gráfico é a persistência da distância entre a linha verde clara e a linha verde escura, que basicamente diz respeito à renda
né, dos estratos mais endinheirados, né, e dos estratos mais pobres, sendo os mais pobres aqui 40%, né, os 40% mais pobres. Então, né, a nossa desigualdade ela é caracterizada pela sua persistência, né, e durabilidade. Então, isso sugere fortemente, né, que essa desigualdade ela é cotidianamente, né, reproduzida, né? Existem processos poderosos de reprodução, né, que mantêm essa situação como está, apesar, né, de esforços que vão sendo feitos, né? A gente sabe que parte, né, desse processo de reprodução tem a ver, né, tem relação direta com as políticas públicas, né? A gente sabe também que algumas políticas públicas são produtoras de desigualdade, de forma explícita e direta, né? Por exemplo, um sistema, né, tributário regressivo, né, ele extrai mais renda dos mais pobres do que dos mais ricos, né? Uma política, né, monetária que garante altas taxas de juros, ele remunera mais os mais ricos do que os mais pobres. Uma política fundiária que leva à concentração de terra, né, igualmente. Mas, em paralelo, né, a essas políticas que produzem e reproduzem desigualdades, a gente tem um conjunto de outras políticas que se voltam, né, explicitamente ao combate dessas desigualdades ou, né, à mitigação dos problemas associados à desigualdade, né? O principal exemplo são as políticas sociais, né, que buscam criar formas de inclusão, né, econômica, inclusão, acesso a serviços, né, essenciais, né? Mas também, né, a gente deveria ser capaz de pensar outras políticas aqui, como as políticas regionais, aquelas que tentam lidar com as desigualdades do território, e, por exemplo, também as políticas de participação social, que tentam lidar com as desigualdades de acesso, né, aos processos de decisão sobre políticas públicas, né? Então, o nosso interesse, né, nessa agenda de pesquisa tem se delimitado a tentar compreender, né, como que, dentro dessas políticas que se voltam ao combate, né, das desigualdades, né, em que medida, né, na operação cotidiana dessas políticas a gente poderia estar observando processos de reprodução da desigualdade, né? Isso é importante porque significa que, se até nas iniciativas que, né, os nossos governos desenham para combater a desigualdade existe a reprodução de desigualdade, logo o somatório, né, dessas forças aqui se torna ainda mais desequilibrado. Tem uma aqui no final, deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Tem uma figurinha aqui que dá um pouco essa ideia, né? Então, se de certa forma o equilíbrio, né, entre aquelas políticas que reforçam a desigualdade, concentram renda, ele já é, né, desbalanceado, né? Se a gente identifica, como que a gente está pretendendo explorar, que existem processos de reprodução de desigualdade dentro das políticas que se voltam para a inclusão, esse desequilíbrio, então, se torna ainda mais problemático. Deixa eu voltar lá para o início de novo, né? Portanto, né, a questão de pesquisa que tem guiado aí a nossa reflexão é essa, né? De que forma, né, por meio de que processos, mecanismos, etc., a operação cotidiana, né, dos serviços públicos, o dia a dia, né, da provisão de serviços na ponta, né, a atuação dos agentes executores, as interações desses agentes, né, com os destinatários das políticas, contribuem para uma distribuição desigual de oportunidades e para a continuidade e consolidação de formas de exclusão, né, já existentes. Então, basicamente, o que a gente tem tentado fazer, né, nos últimos quase 2 anos, né, é desenvolver essa agenda de pesquisa, né, em torno disso que a gente tem chamado dos riscos, né, de reprodução de desigualdades na implementação de políticas públicas, sobretudo as políticas que se voltam, né, para a inclusão ou combate da desigualdade. Então, basicamente, o que a gente pretende fazer aqui hoje, nos próximos minutos, é tentar caracterizar um pouco esse objeto, né, mostrar a fundamentação teórica que nos ajuda a estudar ele, né, e aí apresentar alguns resultados empíricos iniciais e o que a gente pretende fazer, né, no prosseguimento dessa agenda. Então, em termos de fundamentação teórica, né, um pilar importante para essa nossa reflexão
né, vem dos estudos de implementação. Né? Então, trata-se de um conjunto de trabalhos e análises que normalmente podem ser situados ali, né, na comunidade ou dentro do campo de estudos de políticas públicas. Né? São estudos que começam a ganhar corpo e se tornar reconhecidos, principalmente a partir dos anos 70, né? E eles tiveram como consequência causar uma grande confusão nesse campo. Né? Porque, como a gente bem sabe, né, esse campo de políticas públicas ele tem, né, as suas origens, principalmente ali na década de 30 e 40, né, nos Estados Unidos. Né. Há outras análises que vão resgatar essa origem, por exemplo, em Saint-Simon, e a ideia do planejamento como, né, a intervenção no corpo social, a aplicação da ciência, né, para reorganizar. Então, existem múltiplas origens, né? Mas, de um jeito ou de outro, essa origem ela é muito marcada, né, pela ideia de que a gente poderia estudar políticas públicas, né, através da aplicação do conhecimento, né, e de modelos científicos. Né. A gente poderia simplificar, né, esse processo da ação governamental, né, em algo passível, né, de ser enquadrado, né, em modelos, né, racionais. O principal exemplo disso é a emergência do modelo do ciclo de políticas públicas, né, que se consolidou e até hoje é uma imagem importante, né, para a gente pensar e analisar políticas, mas envolvia uma grande simplificação, que é essa ideia de pressupor que existe um momento em que altos, né, gestores e políticos tomam decisões, né, e de que esse momento seria seguido por um segundo momento onde burocratas colocariam essas decisões em prática, né, um terceiro momento, então, que os resultados, né, dessas ações poderiam ser avaliados, e aí é uma ideia de retroalimentação desse ciclo, que nunca acaba e tal. Né. Mas aí o que aconteceu com esse ciclo a partir desses estudos? Né? Foram estudos que tentaram um pouco abrir, né, o que era chamado ali do elo perdido, né, ou da caixa preta, e tentar entender o que acontece, né, nesse longo itinerário entre as decisões, né, tomadas nos gabinetes, né, nas assembleias, e os resultados efetivos, né, que as políticas produziam. Né? E esses, né, estudos começaram a revelar que as ações que supostamente deveriam ser meras execuções de serviço eram, na verdade, ações transformadoras, né, e que o cotidiano da produção de uma política pública estava longe de ser, né, uma linha de montagem previsível, né, facilmente controlada e gerenciável, e estava muito mais parecida com um conjunto de transformações cotidianas. Né. A ideia de que colocar em prática sempre envolve algum tipo de tradução, né, das regras e diretrizes gerais a casos específicos, né, e, mais do que isso também, sempre irá envolver um conjunto de múltiplos atores, né, e as interações entre esses atores pode, né, se tornar também imprevisível, dada a sua complexidade. Né. Portanto, essa literatura sobre implementação começou a deixar claro para a gente que implementar significa, necessariamente, queira né, os altos dirigentes ou não, significa transformar. Né. E o desafio daí para frente, então, se transformou como organizar, né, esse processo de transformação para que ele leve aos objetivos pretendidos, né, das políticas e não façam com que elas sejam facilmente capturadas ou desvirtuadas. Né. Então, daí para frente, como, né, a gente sabe, essa literatura se desenvolveu em várias abordagens, algumas que